E fala, torcida São Paulo, começando mais um vídeo no canal. Vídeo agora trazendo todas as notícias aí do São Paulo, que jogou ontem e empatou com o Santos num jogo até aí, vamos dizer assim, injusto, porque eu achava que o São Paulo poderia vencer e vencer até bem o Santos ontem. Tivemos aí o Daronco sendo o Daronco e um empate do São Paulo que pra mim não foi o bom resultado, mas quero saber o que você achou do jogo. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito do jogo de ontem e do São Paulo. Crédito de direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Para fazer contato com José Paes. Zé, boa noite. Depois da negociação frustrada do Alisson com o Corinthians, como é que tá a situação do volante tricolor? Boa noite, Michele. Novamente, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. A situação complicada do Alisson, né? Não foi relacionado para a partida de ontem, não ficou nem no banco de reservas. A gente trouxe a informação aqui recentemente no Gazeta Esportiva de que o Alisson estaria tentando reconquistar a torcida, reconquistar o técnico Hernan Crespo nos treinamentos para ser utilizado nessa temporada de 2026, depois da negociação que não deu certo lá com o Corinthians. E aí o Crespo foi questionado na entrevista coletiva ontem se o Alisson tem chance de ser relacionado para os próximos jogos. Tem Paulistão, tem Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que disse o treinador do São Paulo ontem, depois do jogo lá na Vila Belmiro. Pode rodar. Aqui está muito difícil neste momento encontrar um lugar até no banco, porque todo mundo merece. Neste momento acho que fica um pouco atrás, mas por mérito de los compañeros, ¿no? Él está tentando, sabe, no es fácil voltar después de situaciones particulares. Vai a palavra do Crespo aqui no Gazeta Esportiva, e ontem ele levou para o banco de reservas o Luan e também o Marcos Antônio. Marcos Antônio é titular absoluto desse time, foi poupado um pouquinho ali, alguns minutos dessa partida diante do Santos. Luan tentando reconquistar também a torcida do São Paulo, e aí ele preferiu não levar o Alisson. Sobre o Marcos Antônio, daqui a pouquinho eu quero saber de vocês aí na bancada o que vocês acham, se o Alisson tinha lugar pelo menos no banco de reservas ou não. Sobre o Marcos Antônio ele tem contrato com o São Paulo de empréstimo até o meio dessa temporada, né? Ele está emprestado pela Lazio. Ele atingiu metas pré-estabelecidas no contrato com o tricolor, por isso o São Paulo tem que exercer a compra dele por 4,2 milhões, tratá-lo caso o São Paulo opte aí por uma venda do Marcos Antônio. O São Paulo vive um momento financeiro bastante complicado, as finanças não estão equilibradas, exercer esse poder de compra aí, essa opção de compra vai ser difícil agora no momento. 4 milhões e 200 mil euros é muito dinheiro para o São Paulo agora, e o Flamengo estaria sinalizando de que, olha, eu posso adquirir aí o Marcos Antônio, sim, posso fazer uma composição lá com a Lazio, trazer esse jogador. No primeiro momento, o São Paulo não quer que isso aconteça, quer ficar com o jogador, mas sabe que a situação financeira por aqui é muito complicada, de repente vai ter que se desfazer desse jogador por causa da parte financeira, porque tá difícil sim, aqui é toda essa questão de equilibrar o balanço, o orçamento nessa temporada de 2026. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Michele. Valeu, Zé Paes. O Garrafa tá ansioso aqui para fazer todos os seus comentários. É, porque o Crespo, né? O Crespo foi assim, ele externou difícil, né? Encontrar lugar até no banco. Pro Alisson. Pro Alisson. Coitado então, peraí. do Alisson, O Alisson, recado pra você. Chegou a hora de falar, Alisson. Chegou a hora de você falar. Você precisa falar. Já que o Crespo não disse por que você não está conseguindo lugar nem no banco de reservas, você tem que se manifestar. Em outros tempos, a gente ouvia o técnico, ouvia o jogador. Às vezes no mesmo treino. No mesmo treino, o Tele acabou de falar mal de você, quando não sei o técnico do São Paulo fala que o Alisson, nesse momento não tem condição de ficar no banco, o Alisson tem que falar o porquê. Tava indo pro Corinthians? Ele tem que externar o porquê. O Corinthians queria o Alisson e o Alisson não pode ficar no banco do São Paulo? Será que o São Paulo estava querendo se livrar do Alisson por algum motivo? Tá convidado o Alisson a falar aqui no Gazeta Esportiva, convidado a falar no Mesa Redonda. Tem que dar a cara a tapa, cara. Tem que dar a cara a tapa. Mostrar o seu lado. Porque estão espinafrando com você. Eu acho que o Crespo, com todo o respeito que ele merece, ele foi indelicado com o Alisson. Ele podia falar, o Alisson está no processo de recuperação, resolve o problema internamente, Silvestre. Justiça seja feita. Vimos
metade da declaração, porque na sequência da mesma fala, o Crespo, que foi duro, termina dizendo: quando o Alisson demonstrar aquilo que ele já demonstrou nos treinamentos, é claro que ele tem lugar. E eu concordo, o Alisson tem lugar pelo menos entre os reservas. Resultado justo, São Paulo reagiu, não fazia uma má partida quando toma o gol no finalzinho do primeiro tempo. Rafael, que faz milagres, consegue entregar uma bola dessa. Eu não entendo porque que os goleiros de hoje em dia... Goleiro, para mim, é a posição que mais evoluiu no futebol na história das posições. Mas nesse quesito, eles espalmam todas as bolas. Ah, mas a bola hoje em dia tem uma aerodinâmica para entrar no gol. Cara, as luvas dos goleiros hoje só tem cola, a bola gruda, que nem uma ventosa. Eles espalmam todas. Espalmar para frente não tem explicação. Para frente é um erro técnico, mas mesmo assim, os goleiros não seguram mais as bolas. Não encaixa, né? Então, é a posição que mais evoluiu, os caras estão pegando mais pênaltis. Ok, eles fazem defesas espetaculares, é verdade. Mas vamos segurar a bola? Os caras não estão conseguindo espalmar a bola, você quer que o goleiro segure a bola? Bom. Trazer pra gente a repercussão, então, após o empate. Parece que o ambiente tá melhor, né, Mari? Oi, Bruno, muito boa tarde pra ti, boa tarde pra Mari, pro Jailson e também pro Fã de Esportes que está com a gente. Tá muito melhor o clima no São Paulo, justamente que por causa do empate de ontem, 1-1, né, na Vila Belmiro contra o Santos, o São Paulo está invicto no Brasileirão. Venceu a primeira rodada contra o Flamengo. Ontem o empate chega a 4 pontos. O São Paulo, que começou na partida criando chances principalmente pelos lados do campo, acabou não conseguindo ser efetivo, desperdiçou algumas oportunidades de abrir o placar. Quem levou a melhor então foi o Zé Rafael, que aproveita uma sobra de um chute do Adonis Frias de fora da grande área, mas o São Paulo melhora no segundo tempo. Isso porque o Crespo faz algumas alterações, Marcos Antônio, Luciano e o Lucas Moura, e sai dos pés do Lucas Moura, então, o lançamento para o gol de cabeça do Caleri, que empataria a partida. E o Crespo, depois da partida, ele inclusive falou sobre isso, né? Sobre esse gosto de vitória, de que o São Paulo poderia ter ganho, que o São Paulo jogou melhor que o Santos. Então a avaliação dele é bem positiva sobre o futebol desempenhado pelo São Paulo na noite de ontem no Clássico, né? O São Paulo que já tinha ganho o Clássico no final de semana, ontem empatou, então ele vê sim essa evolução no time do São Paulo. Vale a gente falar também que ele relatou que o Luciano sentiu a coxa direita, não deve ser uma preocupação, ele espera contar com o Luciano no sábado, já no próximo jogo do São Paulo, mas fica aí o alerta para o departamento médico. Bom, o Crespo falou bastante sobre o jogo de ontem, né, na coletiva após o jogo, vamos ouvi-lo. Acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo, porque estamos bem, porque estamos alinhados, porque o grupo está forte, e entendeu que tem que brigar e lutar. E depois, claramente, temos que jogar futebol, temos qualidade, a sensação, aqui não é fácil pontuar, mas ao mesmo tempo a sensação é que talvez a gente podia ganhar. Essa sensação, jogou melhor, foi protagonista, mas está bem. O campo fala. Lucas, vemos coisas interessantes. Claro, uma espera dele ainda muito mais, então ficamos tranquilos, ele tem que ficar tranquilo, que quando... Acho que todo mundo vai ver quando o Lucas já está para jogar 90 minutos ou quando Lucas vai ser Lucas. Estamos começando a ver sinais, isso é muito importante. O São Paulo volta agora suas atenções para o Campeonato Paulista, onde enfrenta o Primavera no sábado às 8h30 da noite. Precisa de mais 2 vitórias para garantir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e espera seguir com a boa fase dentro de campo no tricolor. Bruno. Pois é, hein? Boa fase no São Paulo. Fazia um tempinho que a gente não falava sobre isso, mas vamos lá. Olha só, Gabigol e Caleri na temporada. Então o Gabi tem 6 jogos, o Caleri tem 7. O argentino tem 1 gol a mais, 3-2. É um bom momento aí do São Paulo. Só de você ver a entrevista do Crespo já tem outro ar. Não tem, Mari? Tem. Para quem falava em lutar contra o rebaixamento, isso mudou, não mudou? E não precisa mais também ficar dando explicação, né, sobre a parte interna do clube, sobre tudo o que está acontecendo. Já tem gente lá para isso aí. Isso é ótimo. A figura do Rafinha é importante. Nem deveria ser só a função de treinador, mas o que mais treinador faz aqui no Brasil é ter que dar explicação sobre esse tipo de coisa. Exatamente, né? Porque os dirigentes se escondem ali, fica quem dá a cara ali nas coletivas,
os treinadores. E eu concordo com ele ontem, quando ele fala sobre o São Paulo poderia ter vencido, porque de fato poderia, principalmente depois quando ele coloca a cavalaria, né? Marcos Antônio, Lucas, Luciano. De fato, já são os jogadores que... O Lucas ainda não tanto, mesmo dando assistência, mas são os jogadores que mudam a rotação e a dinâmica do São Paulo, né? Acho que o Luciano, mais uma vez, seguindo numa boa fase, ele tenta ali, o último lance é dele, de um gol quase que de bicicleta, mas o Santos, ele mostra muitas fragilidades que o São Paulo poderia ter aproveitado um pouco mais, assim. Então, acho que por isso que fica esse gosto pro Crespo, de que o São Paulo poderia ter vencido e poderia mesmo. E aí as fragilidades estão onde? Na defesa? Muito bem, tá aí o Crespo. No final ele estava falando do Lucas, né? Mas falou também que dava para ganhar o jogo de ontem. São Paulo empatou em 1-1, saiu perdendo com um gol na última bola do primeiro tempo. Tropa de choque no segundo tempo, Marcos Antônio, Lucas e Luciano. E aí empatou em 1-1. Dava para ganhar, Arnaldo? Dava, sobretudo por conta da situação do Santos, né? Situação até rara, torcida contra, sem incentivar, mas é aquilo. Protesto, né, de silêncio no primeiro tempo. Protesto de silêncio das organizadas, mas é aquilo, né, Tironi? Para você ganhar de um adversário assim, pressionado, você precisa fazer o primeiro gol e não tomar o primeiro gol. Né? Se você faz o primeiro gol, acaba o time adversário. Sim. Como acabou quando o São Paulo empatou e aí quase virou. E o São Paulo tomou o gol na última bola do primeiro tempo, num vacilo, deixaram o zagueiro chutar, o Rafael rebateu mal e o Zé Rafael fez o gol. Então o São Paulo foi para o intervalo perdendo. E aí é mais difícil, né? E aí quando entraram, sim, os 3 jogadores mais habilidosos do time, o São Paulo logo empatou, numa jogada bem tramada, esse é o gol do Santos. E ainda Você achou falha do Rafael? Achei. Achei, rebateu pro meio. Eu acho uma bola muito difícil. Ela é difícil, mas ele tem 10 outras opções do que rebater para frente, né? Ou com mais força, ou pro lado. Não, o gesto é esse, cara, não esse. O gesto é esse. Ela vem toda... eu acho também deixaram o jogador... o cara chutar a bola. Com toda a tranquilidade. Muitos erros, mas... matar ali, né? Tava na mão dele, gente. Aí eu acho que... Aí o São Paulo tinha mais banco do que o Santos e nesse lance aí, né, bem concatenado, aí o São Paulo ganha 2 coisas que ele não teve ano passado, né? Cruzamento de um e cabeceio do outro. Né? O Caleri no jogo aéreo ele é muito preciso. Só uma questão, quando você fala que tem mais banco, porque os alguns titulares estavam no banco, não porque o São Paulo tinha mais banco ontem. Tinha mais banco ontem, até pela opção que o Crespo teve no primeiro tempo em segurar o Luciano, que acabou sentindo pelo excesso de jogos, e o Marcos Antônio, né? O Lucas ainda... eu imaginei que ele fosse começar com o Lucas e Caleri, não com Tapia e Caleri, mas acho que o Lucas ainda não está na condição para fazer isso. Não sei se contra o Primavera sábado. Aí eu acredito que o Crespo vai trocar muito mais, porque ele correu o risco. Massini pediu, e ele foi com o 3º jogo seguido com praticamente o mesmo time. E aí ninguém está fazendo isso, né? E o São Paulo... Vou fazer a comparação aqui. Veja bem como é que foi Eu não estou nem entrando nas questões extra-campo. São Paulo fez ontem a sua 8ª partida no ano. O 4º clássico. O 3º fora de casa, sem torcida. Nas outras 4 partidas, tivemos também uma estreia contra o Mirassol em Mirassol, uma estreia contra o Flamengo. É isso. E as 2 partidas de pré-temporada que o São Paulo teve foram o São Bernardo e Portuguesa. Então o calendário já botou a faca no pescoço do São Paulo. E acho que o São Paulo conseguiu encontrar um caminho nesse calendário quando estava... E o caminho foi dar um passo atrás, como por exemplo pode fazer o Felipe Luiz. O passo atrás 3 zagueiros, 3 volantes, é o que funcionou ano passado, vamos para isso. Né? E acho que a partir daí o time fez partidas mais seguras. E agora tem nesse final de semana esse último dilema resolvendo o campeonato estadual. Vai com reserva e vê o que dá contra o Primavera? Se não classificar, dane-se. Ou eu não imagino que ele tenha condição de esticar de novo a corda. Né? Aí, como a gente falava ontem, o que aconteceu de lá para cá foi que a batata foi para o lado do Santos. É o Santos quem está complicado. No Brasileiro, fez 1 ponto só, e no Paulista está abaixo do São Paulo. E o Neymar não joga. Então o Neymar vai jogar em Bauru, às 4 da tarde, vai ter que jogar em Bauru às 4 da tarde. Senão o time
se ferra nas duas frentes. O Santos se complicou, mesmo com mais jogadores contratados, mais. Ontem jogou a sucursal do Palmeiras no início. O Massini falou que no jogo passado estavam todos no banco, ontem jogaram todos. Mas o Santos está muito bagunçado, né? Muito bagunçado em termos táticos e tudo mais. E acabou sendo, assim, um empate, não digo... Ficou um empate, assim, um gostinho de quero mais, ou poderia mais para os dois lados. Porque o Santos no primeiro tempo até que fez um jogo decente. O Vojvoda falou sobre... E para você? Foi um bom resultado o empate de 1-1 com o Santos em plena Vila Belmiro? Para alguns, um empate fora de casa é um bom resultado. Eu tenho lados bons para pontuarmos, né? O gol do Calleri, a atuação boa do Lucas, a atuação, mais uma vez, uma boa atuação do Mike. Mas temos pontos a pontuar, pontos a destacar. Rafael, eu já dei a minha opinião aqui, alguns até discordam de mim. Eu não acho o Rafael um goleiro milagreiro, não acho o Rafael um goleiro espetacular, acho o Rafael um bom goleiro, mas o que mais me agrada no Rafael é que o Rafael, a maioria das vezes, não é do tipo de goleiro que toma o gol que eu e você, torcedor São Paulino, contesta. Sabe aquele gol que a gente contesta? Pô, se o Rafael faz isso, pô, se o Rafael tá mais pra cá, pô, será que dava pro Rafael sair? Sabe, gols que a gente contesta. A maioria dos gols que o São Paulo toma são gols que não tem o que fazer. Durante muito tempo, nós tivemos goleiros no São Paulo que todos os gols eram contestáveis. Todos. Sidão, Denis, o Volpi teve uma fase ruim e, pô, tantos outros. O Rafael chegou e resolveu essa questão. A gente parou de tomar o famoso gol bobo. Mas só essa temporada o Rafael já teve aí algumas atuações no mínimo contestáveis. O gol de hoje, pra mim, é um erro técnico dele. Ele não pode espalmar aquela bola daquele jeito que ele espalmou. Ele encaixa a bola, ele espalma pra cima, espalma pra trás, mas ele jogou a bola no pé do jogador do Santos. Uma bola que veio de longe. Não é aquela bola que vem perto que, pô, ele faz o que dá. A bola veio de longe. Então, o jogo contra a Portuguesa também, ele tomou gols contestáveis. E na temporada passada ele tomou alguns gols contestáveis. Em suma, a maioria dos gols que o Rafael toma não são gols contestáveis, mas o gol de hoje foi, os gols contra a Lusa, um dos gols foram. Então, é algo pra gente pontuar, é algo pra gente ficar ligado. Tem torcedor do São Paulo que fala, o Rafael é um goleiro espetacular. Não, pra mim o Rafael é um goleiro nota 6, 7, não é um goleiro milagreiro. Pode fazer milagre? Pode, mas não é do tipo de goleiro milagreiro, que aquela bola é impossível todo jogo. Não, por exemplo, o Brazão. O Brazão eu acho um goleiro espetacular e melhor que o Rafael. Tudo bem, a zaga do Santos é uma mãe, a zaga do Santos... E justamente por isso que o Brazão, acho que ele é tão bom, né? Porque se a gente for levar em conta a quantidade de bolas que chegam na baliza do Santos e o Brazão defende, e o Brazão é um goleiro de várias e várias defesas difíceis. Várias e várias defesas difíceis. O Brazão, pra mim, é um goleiro acima da média. Tem tudo pra ser um goleiro acima da média. O Rafael é um goleiro na média. 6, 7. Não toma gol bobo, mas também não é do tipo de goleiro que vai fazer 3, 4 milagres no jogo. Pode fazer? Pode, mas não é do feitio dele. Tudo bem. Pra quem teve Volpi, Sidão, Jandrei, Denis, o Renan Ribeiro, tem o Rafael que hoje... Mas é de se pontuar. Outra coisa. Vocês se surpreendem do Daronco não ter expulsado o jogador do Santos? Vocês se surpreendem? Alguém aqui se surpreende? O Daronco, pra mim, por alguns anos... foi, juntamente com o Klaus, os dois melhores árbitros do Brasil. Ele, o Klaus e um senhorzinho, cara, de cabelo branco, não sei se é o Voaden. Não, Voaden não, já aposentou, né? Cara, não vou lembrar, é um gaúcho, ele é até um gaúcho. Apita
muito Grenal, não vou lembrar. Eu acho que até se aposentou na temporada passada. Um cara mais de idade, senhorzinho, cabelo grisalho e tal. Os melhores árbitros do Brasil. Foi muito tempo. Mas o Daronco deu uma decaída grande. E, cara, não é a primeira vez que o Daronco vai remelar contra o São Paulo. Era pra ter expulsado o Zé Rafael. Era pra ter expulsado no lance do Caleri. Era pra ter expulsado. Hoje foi o típico jogo que, se o Rafael não entrega a paçoca naquele lance, era um jogo de 1-0 ou 0-0. O São Paulo poderia empatar. Poderia ter ganhado. Vencido por 1-0. Por quê? Porque o time do Santos é extremamente fraco. O time do Santos é um time extremamente desorganizado. Então, o jogo de hoje era mais um jogo para 3 pontos. Hoje, ao meu ver, o São Paulo deixou 2 pontos na Vila Belmiro. E o São Paulo não pode se dar ao luxo de fazer isso. Tudo bem, venceu do Flamengo, ganhou do Flamengo dentro de casa, coisa que pouca gente vai fazer, se bem que o Flamengo empatou com o Internacional hoje. Mas eu disse aqui, no vídeo de hoje e de ontem, o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos. O jogo de hoje foi perder ponto. O São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos no início do Campeonato Brasileiro. Por quê? Lá no final do Campeonato Brasileiro, quando tiver faltando ponto para fugir do rebaixamento, ponto para chegar na Libertadores, a gente vai estar pensando, pô, aquele jogo contra o Santos lá dava para ter vencido. Pô, o jogo contra o Vasco ali, não era para ter... Esses jogos são os jogos que fazem a diferença lá na frente. 4 pontos, 2 jogos. Alguns comemoram, outros não. Eu acho que o São Paulo perdeu 2 pontos. Deixou 2 pontos, né? Enfim, deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.